Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vou mostrar pra vocês a quarta rodada aqui que eu joguei no Campeonato Brasileiro Sub 1800. Uma pedrada aqui pela frente, uma pedreira pela frente. Eu vou encarar aqui o Lucas Irei, campeão estadual do Rio de Janeiro, um prodígio de 13 anos de idade, né? O melhor do estado na categoria dele. E ele veio jogar o brasileiro, não é assim? O campeão estadual quer jogar o brasileiro, depois o pan-americano e por aí vai. Galera, se preparem para muita aventura aqui nessa partida da quarta rodada. Vamos dar uma olhada. Muito bem, pessoal. Se você gosta do canal e ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve, já deixa também o seu like para apoiar aqui o canal. Se você não gostar do vídeo, depois você tira o like, tá bom? E aqui é o seguinte, pessoal, a gente tem de brancas aqui, então, o Lucas Zirui Jiang, um jovem rapaz, 13 anos de idade e prodígio, campeão estadual, pedreira. Ele abre aqui com peão dama e aqui eu respondo então com D5. E depois de cavalo F3, desenvolvendo o cavalo, também desenvolvo meu em F6. Ele vem com C4 e eu aceito aqui o gambito da dama, aceito. Como faziam os russos, né? Os russos que jogam muito o gambito da dama, aceito. Então vamos ver como segue aqui. O Lucas segue de uma maneira sólida aqui com E3, né? Então aqui realmente agora disputando aqui para capturar recapturar o peão. E não vale a pena tentar defender esse peão, viu, gente? Aqui não vale a pena jogar um lance como B5, não foi jogado aqui na partida. As brancas já ficam bem aqui com B3 e enfraquecem toda a posição, né? Por exemplo, o bispo por B5, e aqui depois de C6 o bispo volta. Não recomendo jogar alguma coisa assim, porque as brancas, pelo preço de um peão, ganham muito espaço e as pretas certamente vão ter dificuldade de jogar uma partida como essa, né? Então aqui eu segui simplesmente com E6, vou tirar o meu bispo, né, de casas escuras, vamos jogar. Bispo por C4, A6, controlando a casa de B5, eu vou jogar com C5, roque foi jogado, C5 veio imediatamente atacando o peão central. Cavalo C3, bispo em E7, eu preciso fazer o roque e colocar o meu rei em segurança, apesar de que aqui eu acabo fazendo um lance que não é o lance teórico, né? O lance teórico aqui da posição é o lance B5, então aqui esse lance seria o melhor lance, o lance fino aqui da posição, ganhando um tempo sobre o bispo para poder desenvolver com velocidade e postergar o desenvolvimento do bispo para não perder um tempo depois de peão, né? Deixar aqui postergar um pouquinho. Então aqui seria o fino, seria o, vamos falar assim, postergar o desenvolvimento do bispo é a dica para quem joga o gambito da dama aceito, né? Aqui tem o dama B8 do Jing Liren, tem dama B6, enfim, tem várias possibilidades, tá? Então não precisa ter pressa aqui para tirar o bispo, né? Agora já pode tirar o bispo se quiser. Mas também dá para jogar dama B6, aqui seria o lance mais indicado também da posição, tá? Então aqui as pretas estariam desenvolvendo bem, né? Mas eu acabo não fazendo isso, eu joguei aqui com bispo em E7 e agora eu começo a ter um pouco de problemas. Dama em E2, o Lucas rapidamente já vaga a casa de D1 aqui para torre. Aqui eu faço o roque e mais uma vez perdi a oportunidade de jogar dinâmico aqui com B5 e depois fazer o roque seria muito importante. Eu fiquei com receio de A4 aqui, por isso que eu não joguei, mas A4 não seria um problema para mim, porque eu poderia seguir aqui com B4 atacando o cavalo e, enfim, seguir o desenvolvimento. Aqui as pretas não tem nenhum problema na posição. Então, de fato, eu deveria ter jogado esse B5, né? Aqui eu acabo fazendo o roque e A3 foi jogado e, mais uma vez, é hora de jogar aqui o B5. Então, para mim fica essa lição, né? Aqui depois analisando, né? É muito importante aqui, principalmente já andou aqui com A3, já comprometeu um pouquinho o peão, dá para jogar esse B5, né? Eu fiquei com receio do A4, não precisaria ter esse receio. Então aqui eu segui com o cavalo C6 e agora ele ganha esse tempo, né? D por C5, bispo por C5, um tempo que vai fazer muita falta na partida, por incrível que pareça. Tudo parece tão equilibrado, mas agora o Lucas agarra a iniciativa com o lance B4 atacando meu bispo. Eu volto o bispo para E7 e aqui torre D1 atacando minha dama. Eu venho com a dama para C7, bispo B2. O Lucas tem um excelente desenvolvimento aqui na partida. Eu ainda tenho alguns problemas, o bispo de casas claras não desenvolveu, por isso agora, antes tarde do que nunca, B5 atacando o bispo volta para 2, bispo B7.
eu consegui desenvolver as minhas peças, mas depois de torre de A em C1, realmente eu tô atrasado aqui no desenvolvimento, as minhas torres não jogaram e o Lucas está desenvolvendo muito, muito bem aqui na partida. Eu segui aqui com torre de F em D8, quando você tá mais restrito assim, você tem que tentar trocar peça. Aqui, bispo B1, aqui o Lucas mostra realmente aqui seu espírito de ataque, né? Um par de bispos extremamente poderoso na posição. Começa a ter ideias de dama C2, seguido de cavalo D5, capturar em F6, enfim, podem existir, tem que construir isso, né? Mas podem existir alguns ataques muito, muito perigosos aqui na posição, né? Uma outra ideia que eu tava tendo que calcular seria algumas ideias com cavalo G5, com ideias de ataque aqui em F6, mas talvez aqui desse alguma defesa, né? Por exemplo, aqui H6, ele poderia jogar cavalo por E6 com uma partida bastante difícil. Eu tava com receio dessa posição aqui, porque apesar de eu ter peça a mais, ele teria aqui um ataque muito forte e eu não sei se, né, eu ia ter que realmente me defender muito aqui a partida toda para tentar equilibrar, né? Bispo B1 foi jogado, também uma outra ideia perigosa, então a gente vê a minha falta de desenvolvimento deixa o Lucas aqui confortável e tem várias ideias de ataque já na posição. Aqui eu segui com torre por D1, trocando um pouco de peça, torre por D1, e eu realmente comecei a ficar com receio dos ataques aqui desse par de bispos e acabo fazendo um lance que não deveria fazer, que é G6, que enfraquece demais as casas escuras, né? Esse lance coloca aqui um bloqueio na diagonal de casas claras, mas eu enfraqueço demais as casas escuras, que o Lucas rapidamente não, aqui já lance 17, começa a pensar bastante, né? Mas eu digo rapidamente, não no tempo que ele levou para fazer o lance, mas sim no tempo do xadrez, né? Porque aqui ele realmente levou muito tempo para encontrar o próximo lance, que é o melhor lance da posição. Aqui o Lucas é realmente um jogador muito, muito forte. Cavalo E4, aqui o melhor lance da posição. Eu segui com cavalo toma, bispo por E4, e eu já tenho todo tipo de problema na posição. Uma diagonal aqui extremamente forte, pressão em C6. Eu tenho dificuldade de manobrar aqui o bispo, por exemplo, tentar jogar ele para G7, não dá tempo, né? Jogar um lance como o bispo F8, tá vindo dama C2, com pressão aqui na coluna C, né? Então realmente muito difícil de jogar essa posição. E os computadores recomendam aqui jogar o lance torre C8 já, é muito difícil de achar esse lance. Eu tava considerando torre D8, que também é um bom lance, torre C8 aqui para poder combater, ameaçando alguns tipos de ataque na fileira do fundo. Então H3 seria uma boa possibilidade, e aí sim jogar o F6. Eu acabei jogando F6 direto, na tentativa de bloquear as casas escuras, levar aqui o rei e tudo mais, né? Aqui depois de um lance como dama C2, eu poderia defender com cavalo D8. Essa então seria a melhor defesa das negras nessa posição, eliminando os temas táticos de bispo por G6. Afinal de contas, existe um ataque aqui em C2, né? Então não poderia jogar bispo por G6 e as pretas estão de volta, estão no jogo, né? Se foco muito difícil, teria que achar a torre C8 aqui na frieza. Eu acabei jogando F6 direto, e aí veio uma pancada, e aqui eu senti que a coisa ia ser muito, muito difícil. Dama C2 aqui pelo Lucas, pressão em G6, pressão na coluna C, pressão em C6, tem cavalo chegando, tem todo tipo de ataque vindo, torre C1, todo tipo de ataque, ataque em E6, tem bispo por G6. Aqui, meus amigos, a coisa tá difícil. Aqui eu segui com o bispo D8, foi o lance que eu encontrei aqui na posição, para poder continuar defendendo em F6, para defender a minha dama, para eu poder tirar o cavalo. Olha a dificuldade. Aqui um lance como torre C8 também seria possível de jogar, mas enfim, eu fiquei aqui com receio de bispo por G6, e por isso que eu joguei bispo D8, para poder defender a posição com a dama, né? E aqui seria uma posição difícil de defender, eu teria que jogar cavalo E5, teria que achar esse lance, levar um bispo por H7, aqui as brancas estão melhores, né? Com certeza as brancas têm um jogo melhor numa posição aqui como essa, dois peões a mais, né? Dá para jogar com tranquilidade aqui, as brancas certamente vão levar isso daqui para uma vitória. Então, aqui já muito difícil, por isso, já não encontrando lances aqui, jogo com bispo D8 no desespero, já sentindo que vinha bispo por G6, acabou não sendo jogado, né? E aí eu fiquei até um pouco mais aliviado, porque isso daqui eu acho que eu não ia segurar, viu, galera? Eu não ia segurar uma posição como essa aqui, mesmo que eu cobrisse aqui, tá caindo em E6, ó. Aí dá até para trocar e no final das contas tem torre D7, isso aqui acabou, né? Acabou a partida, pode esquecer
e jogando com uma centena de peões a menos, não dá para jogar, né? Então aqui eu realmente fiquei bastante preocupado. O Lucas acaba não jogando esse lance, mas ele joga o melhor lance segundo os computadores. É um lance mais forte ainda, apesar desse ser psicologicamente mais forte e tudo mais. O Lucas vai para um lance muito forte aqui, que é o lance cavalo D4. E aqui tem uma... Ele calculou muito bem aqui a questão do... Ele calculou muito bem aqui a sequência, né? Aqui ele forçou eu capturar o cavalo, ele tá ameaçando em E6 com um ataque aqui pra cima de todo mundo. Ele tá atacando em C6, não tem jeito, a sequência agora é forçante. Cavalo por D4, aqui dama por C7, seguindo partida... Bispo por C7, recuperando a dama, mas agora bispo por B7, o Lucas calculou direitinho. E agora eu tenho o cavalo atacado e a torre atacada. Mas nem tudo está perdido, aqui eu sigo com torre B8 e o Lucas pensa bastante aqui, porque ele pode capturar em A6, manter meu cavalo atacado. No entanto, o bispo dele vai ficar um pouco fora de jogo. Eu acho que ele se sentiu desconfortável de jogar dessa maneira e ele preferiu garantir um peão a mais com bispo por D4 e depois de torre por B7, bispo por F6. Bispos de mesma cor, não são bispos de cores opostas. Lucas conseguiu, saiu melhor da abertura, converteu em um peão a mais em uma posição vantajosa. Tenho dificuldades aqui nesse final. Minha esperança, trocar os bispos de casas escuras e jogar um final com um peão a menos, onde supostamente eu posso lutar por um empate. Essa é minha luta aqui. Apesar de que internamente eu ainda queria vencer, mas racionalmente a gente sabe que é muito improvável aqui numa posição como essa. Eu sigo aqui com A5 agora. A vantagem que eu tenho, que eu olhei nessa posição que eu senti, é que pelo menos os meus peões estão todos nas casas claras. Aqui ele tem muitos peões nas casas escuras, principalmente esses dois fixos. Eu segui com A5, tudo bem, eu vou livrar, né, um alvo dele, mas eu quero ganhar um pouco de espaço, né? E aqui eu tava torcendo, aqui você vira torcedor já, né, quando você tem um peão a menos, de verdade. Tava torcendo pra ele jogar torre D7 aqui, cadê? Quando eu jogo A5, tava torcendo pra ele jogar aqui um lance como torre D7, né? Eu ficava na torcida pra isso acontecer, eu sabia que ainda assim não ia ser difícil, mas eu teria algum contra-jogo aqui com bispo por H2, né? E ainda assim não seria um final fácil. Jogar isso daqui, porque o bispo segura tudo, mas talvez eu pudesse lutar por um empate com folga, né? Com folga, aqui numa posição como essa. Então, você vira torcedor meio que nessa hora, né? Mas não deu, aqui ele seguiu firme já, ele previu tudo isso, mandou o G3. G3 é aquele lance para enterrar aquela esperança que você tinha, né? Aí a partida seguiu agora com rei F7. Eu não posso permitir que a torre dele venha na sétima agora, porque eu não tenho mais o bispo cheque. Então eu jogo rei F7 com o tempo sobre o bispo dele. O bispo dele volta, e aqui eu sou forçado a capturar o peão, porque ele está ameaçando torre D7. Se eu jogar um lance como o rei sai, ele toma o peão e ganha mais um peão, não posso permitir. Por isso, forçado a B4, aqui bispo por B4, e eu tenho aqui uma esperança, galera. Dentro de mim eu não me sinto derrotado, eu acredito aqui no empate, e olha, dependendo se houver um erro ou outro, até porque não a vitória, né? Aqui o Lucas, claro, um campeão estadual, não vai, né, fazer erro besta, né? Mas vamos lutar. Aqui bispo E5 foi jogado, rei G2, bispo F6, o rei vem para F3, rapidamente o Lucas ativa o rei. Bispo em E7, minha esperança é que ele tome, né? Eu não posso tomar o bispo dele, por quê? Aqui o Lucas joga com torre C1. Eu não posso tomar o bispo dele aqui e jogar esse final. Por quê? A partir do momento que eu tirar a torre para atacar o peão dele, ele já ataca o meu, né? Então ele tem um tempo antes e aí não adianta mais eu atacar que ele captura o peão. Então eu não posso capturar o bispo dele, mas se ele trocar o bispo, aí sim eu posso tirar a torre, ele ataca o meu, a gente troca e esse final eu tenho certeza, né? Que, enfim, certeza a gente não pode ter, mas me sentiria bastante confortável de jogar por um empate com um peão a menos, sendo que todos os peões na mesma ala, o meu rei ali participando, né? Então, ali a minha esperança é essa, mas o Lucas sabe disso. E ele segue aqui, enfim, eu sigo com H5 aqui com a seguinte ideia, né, galera? Eu sei que em algum momento ele pode, se eu tirasse minha torre, vamos supor que ele trocasse aqui, eu tirasse minha torre e tudo mais, e no final das contas ia ter um cheque aqui na sétima e esse peão ia cair, né, se meu rei estivesse distante e tudo mais. Então já para me precaver em relação a isso, H5, aqui ele jogou com H4 e agora rei aqui em F6, que mais eu posso fazer agora se não esperar? Galera, tô agonizando aqui na partida. Torre C6 foi jogado. Aqui eu sigo com rei F7. Eu vou passando o lance. Rei F4 chegou. Bispo em F6, tentando controlar
aqui o rei dele, com ideias também de atacar aqui o peão de A3, eu sigo na luta, torre C8 jogada aqui pelo Lucas, bispo B2 atacando o peão, a torre volta, o bispo volta para F6, o Lucas tá tendo dificuldade de progredir aqui, não é fácil converter esse final. O Lucas segue aqui com o bispo em A5, eu sigo com o bispo E7, atacando o peão aqui de A, bispo B4 protege, e aqui rei F6, passando a vez mais uma vez, torre C8, Lucas agora traz aí a torre, eu jogo com rei F7, torre H8 agora, né, com ideias aqui de uma ideia bastante perigosa, né, de ganhar minha torre aqui, ou pelo menos trocar tudo, né, se eu tomar de torre, ele me dá cheque, eu saio, ele troca, e aqui sim ele tem um final ganho com peão a mais, né, então eu tenho que ter muito cuidado aqui nesse momento, e aqui eu sigo então com E5, com uma tentativa não de dar golpinho, dele tomar o meu peão e eu ganhar a torre dele, mas sim com a tentativa aqui de ganhar um pouco de espaço na posição, né? Eu pensei em jogar rei G7, aqui na verdade era o melhor lance da posição, eu acabei não jogando. Eu fiquei com receio de torre E8 aqui, ele querer trocar tudo, e eu ter que trocar aqui os bispos, mas os computadores aqui falam que seria uma boa linha, né? Eu não sei se as pretas de fato conseguem empatar aqui, mas por conta do tema aqui do peão caindo em F2, né? Acho que é isso que o computador... É um detalhe aqui, uma sutileza, né? Então aqui um final bastante difícil, mas os computadores falam que talvez as pretas consigam jogar pelo empate caindo o peão ali de F2, né? Eu aqui não vi nada disso, eu joguei com E5 cheque, o rei não pode capturar agora o peão, porque senão o bispo dá cheque e cai a torre. Existe uma esperança, né? Mas aqui não, o Lucas joga firme. Rei E4, aqui bispo em F6, no limite, galera. Aqui é no limite, não apenas defendendo o peão e atacando a torre, mas podendo bloquear aqui o cheque para não cair minha torre, né? Então aqui tá no limite. Torre F8 veio o cheque, o meu rei. Agora eu fiquei na dúvida se eu colocava o rei em G7 ou em E6. Eu fiquei com receio do rei dele entrar. Joguei com rei E6, torre C8 veio na partida. E aqui eu joguei rei F7, que foi um lance errado. Eu falei, nossa senhora. Agora o Lucas entrou com o rei aqui em D5, acabou a partida, né? Acabou a partida, simples assim. Mas ele acabou jogando o lance bispo A5 e nessa hora me deu esperança. Ainda assim, minha posição é bem complicada. Eu segui com o bispo em E7 aqui, atacando o peão agora. Aqui, claramente, o bispo A5 ele quer trocar as torres. Eu segui com o bispo E7. Eu sei que vai cair o meu peão de E5, mas a gente vai jogar um final onde eu tenho um peão passado. E o Lucas acaba cometendo o erro, portanto, o erro grave aqui de jogar o lance torre C7, né? Isso aqui a gente tá falando já... A partida começou às 7h30, estamos chegando 11 horas da noite já aqui, né? Então, certamente depois de um dia inteiro de xadrez, certamente os dois já bem cansados. Aqui o Lucas segue com torre, aqui eu sigo com torre por C7, bispo por C7, bispo por A3 e bispo por E5. Eu continuo com um peão a menos, mas eu tenho muita esperança desse final. Quem tem peão passado tem esperança, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Então vambora, tudo pode acontecer, até mesmo uma vitória para as negras agora, se tudo der certo. Rei E6, aqui o Lucas segue com o bispo D4, e aqui eu encontrei um forte lance na posição bispo B4, né? Aqui não adiantava sair avançando com o peão, o rei dele chega e o meu peão vai cair sozinho, né? Então aqui a estratégia é a seguinte, tentar... Qual que é o plano, né? Tentar colocar o bispo de uma maneira ativa, de forma que o rei vai tentar, se ele ficar nessa ala tentando defender, eu posso levar o rei para outra ala e apoiar meu peão. E se o rei dele vier atrás desse peão, eu posso tentar ir atrás dos peões da outra ala. Então eu vou ter que ficar jogando aqui nas duas alas. Essa é que é a ideia. Então por isso o bispo B4, para poder dar flexibilidade aí para o bispo. A partida seguiu com o rei D3 aqui pelo Lucas, preciso no lance. Eu ganho agora a casa de F5, bora jogar. Aqui ele segue com rei E2 e aqui muito difícil de jogar esse final, galera, muito difícil mesmo, né? Eu pensei aqui em jogar o lance rei G4 aqui nessa posição, que se ele jogasse F3 cai aqui em G3, mas ele tem E4, meu rei fica meio fora de jogo, eu não sei, eu não gostei de ver essa posição assim, dessa maneira, né? Então aqui eu fui para uma outra ideia, joguei com bispo D6 de forma que se ele jogasse F3 para impedir a entrada do meu rei, cai o peão de G3, né? Um lance bastante lógico, porque realmente ele tá ameaçando jogar F3, fazer uma barreira aqui, o meu rei não entra mais e aí não dá mais, né? Então aqui realmente tá no limite aqui. Agora os computadores falam que dava para jogar rei E4 com a seguinte ideia. Depois de F3, colocar o rei em D5 e ficar ameaçando tanto entrar com o rei aqui em C4 e se o rei for evitar, jogar com o bispo lá em E1, o bispo lá em E1, né? Então
esse seria a sequência do computador. Ainda assim, um final muito, muito complicado. Aqui eu vou passar os lances, a análise do computador. Ó. Na prática, eu não sei se segura um final como esse. Sinceramente, eu acho que é muito difícil, né, jogar um final como esse. Mas os computadores apontam aqui que daria para jogar sim esse final. E apesar de toda a dificuldade, né, seria possível aqui jogar pelo empate, portanto com o lance rei E4. Mas como vocês viram, nada trivial aqui, como diz o Molina, esses finais aqui são terra de ninguém, né? Então aqui segue bispo D6 com essa ideia de evitar o avanço do peão. E agora rei F3 aqui então jogado pelo Lucas, segurando a casa de G4, ameaçando avançar o peão. E aqui eu começo a sentir dificuldades aqui nessa posição de progredir. Tá jogando muito bem o Lucas. Eu segui aqui com B4, chego E4 com cheque, rei E6. E aqui o meu rei não entra mais, né, galera? O meu rei não entra mais. Tem um muro na frente aqui do meu rei. E com esse muro as esperanças começam a se esvair. Rei E3 foi jogado. E aqui eu fui para a minha última ideia. Aqui os computadores apontam que B3 talvez fosse um bom lance. Mas estudos mostram que não funciona, tá? Aqui rei D3, por exemplo, o bispo A3, o rei vem para C3, B2, o rei vem para C2, esse peão vai cair. Aí dá para jogar aqui um rei D6, aqui fino, único, e depois de F3, aí as brancas teriam esse fino, F3 aqui para ganhar. Qual que é a ideia de F3? Não capturar e seco aí para cima do peão, senão eu tenho contra-jogo, né? Então primeiro F3, tirando aí a possibilidade tirando um alvo, né? E depois de bispo B4, por exemplo, para ir atrás desses peões. Aqui as brancas teriam G4. E aqui acabou, as brancas têm um final vencedor. Por incrível que pareça, o computador dá meio aqui de avaliação. Mas se você vai continuando com os lances, é muito comum isso nas engines, né? É um final completamente vencedor aqui para as brancas. Agora a engine já entendeu que esse final aqui, ele é vencedor. Ele dá um pontinho aqui para as brancas, mas o Table Base dá vitória para as brancas, tá? Claro, Table Base e seres humanos são coisas diferentes, mas pessoal, dois peões passados e conectados, não tem como, né? Então, cedo ou tarde eu ia acabar perdendo aqui esse final. Segundo os Table Bases, se as brancas jogarem bem, forçam a vitória mesmo. Por isso não adianta jogar o B3 do computador aqui. Eu segui com uma ideia, a minha última esperança, que eu ainda tenho um plano, galera. Esse aqui é o ponto. Mesmo com problemas infinitos na posição, eu ainda tenho um plano. Minha única esperança. Bispo E7 aqui. E eu vou mostrar para vocês qual que era a minha ideia, né? Minha ideia, e foi exatamente o que acontece aqui na partida. Rei D3 foi jogado, de forma que o rei agora vai tentar vir para cima do peão. Eu sigo com um G5, agora atacando o peão, ameaçando capturar. Aqui bispo toma, né? Peão toma, bispo toma. Rei C4 encostando no meu peão, H4 aqui. Tem uma linha interessante que se ele jogasse F4 aqui, eu ia jogar H3. Olha os perigos aqui da posição, ele toma o meu bispo, eu promovo o meu peão, né? Então tem tudo isso acontecendo, né? Ele teria que jogar um bispo G1 aqui, e vai para uma linha bastante complicada também, onde eu tenho dois peões passados, ele tem 3 conectados, muito, muito, muito difícil esse final, né? Então ele acaba não jogando F4 aqui, ele joga G por H4, eu jogo bispo por H4, ele tem o peão defendido, ele segue com G por B4, e nesse momento o Lucas então tem 2 peões a mais. No entanto, ele percebe aqui o que aconteceu e era o meu plano. Era o meu plano desde quando eu joguei bispo E7, era chegar nessa posição e conseguir um empate. Pretas jogam e empatam. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance, vale a pena. E nesse momento, pessoal, eu olhei para o Lucas e, sinceramente, eu acho que eu não sirvo muito para esporte competitivo, porque eu fiquei mal por ele, assim, já era 11 e pouco da noite e ele jogou aqui quase 60 lances impecáveis, e ele percebeu que no último lance ele fez um lance errado, rei por peão, porque agora as pretas jogam, e eu olhei para a cara dele, e ele já tinha visto, né, o que eu ia jogar, e ele estava se conformando já com a ideia de que ele tinha jogado a vitória pelo ralo, né, em um lance só. Desmoronaram 60 lances anteriores praticamente. Assim é o xadrez, meus amigos. Eu espero que você tenha encontrado bispo por F2, um lance que eu fiz com dor no coração. Rafa, você não serve para jogar xadrez. Se você fez esse lance com dor no coração, você não serve para esporte competitivo. Eu acho que não, pessoal. Eu acho que eu não serviria mesmo, né? Eu fico com pena aqui. Eu fiquei com pena do Lucas, né? Porque é um menino de 13 anos e joga muito, jogou aqui demais, mas também eu acho que, por outro lado, parando para pensar,
eu fico feliz também, porque é uma grande lição aqui pro Lucas, né? O xadrez não permite desaforo nem no último lance, até mesmo no último lance você tem que ter o foco total, né? E aqui empatou, galera, empatou, porque agora ele captura o meu bispo e o meu rei ataca o peão que não tem defesa, e rei e bispo contra rei é empate, né? Então aqui nessa posição o Lucas não poderia ter capturado o meu peão, ele simplesmente pode jogar o F4 e aqui good game, não há o que fazer, não há o que fazer, mesmo que eu defenda aqui o meu peão de qualquer maneira, ele vem avançando aqui com os peões e não tem como segurar essa peãozada chegando, o bispo aqui vai ser C5, né? Não tem como, aliás aqui já é mais direto, vai, vamos ganhar aqui direto, ó. Esse final aqui já ganha, né? Esse final aqui ele é vencedor, porque o rei não pode capturar aqui o peão, que o outro avança e o rei vai encostar, né? Vamos jogar um lance melhor aqui, rei C4. O rei vai encostar e esses peões vão ganhar. Se capturar o de baixo, de cima sobe, se bem que aqui tá ao contrário, né? Então, é um drama aqui pro Lucas, um drama aqui pro Lucas e para mim né, uma prova de que persistência também vale a pena, né? A persistência aqui você pode mesmo, às vezes até mesmo no último lance o seu adversário pode cometer um erro e você conseguir um recurso ali salvador, né, galera? Essa daí eu escapei realmente da derrota. Seguimos aí, portanto, com 2,5 pontos aqui em 4. Tem mais 3 rodadas pela frente no torneio, muita luta, pessoal muito forte mesmo. E o Lucas tá de parabéns aí, fez uma grande partida aí. Joga demais esse menino, né? Pra ser bem sincero, ele me lembra muito o César Umetsubo, o mestre FI de César Umetsubo, mestre internacional César Umetsubo. Eu jogava muito contra o César quando a gente era adolescente, 14, 15, 16 anos. E é um estilo bem parecido. Quem conhece o César Umetsubo pode dizer se não é parecido o estilo do Lucas. Eu achei muito parecido, um talento muito parecido com o do César Umetsubo também. Eu acho que a gente tem aí, né, um prodígio aí em ascensão aí, com certeza. O Lucas, que até poucos meses atrás tinha 1.300 de rating feed, ele já tá com quase 1.700 de rating feed e tá fazendo performance de quase 1.800 nesse torneio. Vai longe o Lucas aí, o campeão estadual lá do Rio de Janeiro. Tá bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Seguimos na luta. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!